Olá pessoal, estamos iniciando mais um Pode Franquear e hoje nós estamos trazendo um assunto muito especial. Um assunto que com certeza em algum momento todo mundo pensou, né, em estar buscando, né, Marco? É um assunto que a gente está buscando, inclusive, né? Com certeza. Acho que todo mundo, né? A gente já nasce, quando vai para o colégio, já tem isso na cabeça que precisa fazer isso, mas a gente tem um pouquinho de dificuldade. É uma coisa que todo mundo acaba postergando. Deixa para depois, né? Deixa para depois. Mas quando a gente chega num momento como o nosso aqui, a gente vê que... É importante. Inclusive, eu tive alguns dias no colégio, aqui em Maravilha, falando com alunos do ensino médio. E esse foi um assunto que eu abordei lá com eles. Porque eu falei assim, olha, se tem uma coisa que eu me arrependo da época de colégio, né, de ensino médio, enfim, é porque eu, ao invés de optar pelo inglês, eu optava pelo espanhol. Não que não, era mais não fácil. Que não tenha ajudado, né? Sim. Mas assim, eu vejo o quanto no dia a dia nosso, enquanto empreendedor, a gente necessita, né, ter a língua inglesa cada vez mais presente no nosso dia a dia. E esse foi o objetivo de estar trazendo a nossa convidada de hoje, que tem um currículo extenso, mas eu vou ter que ler, né? Para as pessoas conhecerem a Kelly Danusa von Borstel, né? Borstel, né? É isso aí. Vamos lá, então. É maravilhense, é proprietária desde 2018, diretora da Escola Headway, né? Aqui de Maravilha. É formada em letras, língua inglesa e literatura de língua inglesa. Pela UNO Chapecó. Eu também sou formado pela UNO Chapecó, então o Marco também formado pela UNO, né? Pós-graduada em ensino de língua inglesa, cursou inglês em nível de proficiência em Seattle, né, nos Estados Unidos. Também possui formação internacional na área de ensino de segunda língua para estrangeiros pela School for International Training de SIT TESOL, é isso? SIT TESOL. SIT TESOL, eu tô fazendo inglês, tá? Então, fique bem claro aqui. Vamos lá, então. Universidade lá de Nova York, né? Dos Estados Unidos. Trabalha na área de ensino de língua inglesa desde 2018 e como tradutora e intérprete de empresas multinacionais nas horas vagas. Quando dá tempo. Quando dá tempo, né? É apaixonada por viagem, já morou nos Estados Unidos, além de conhecer países como Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Indonésia. Tem muita história aí, né? Vamos ter que contar um pouquinho dessas histórias, né? Além de trabalhar como guia turística de grupos de intercâmbio, a gente deve aprender muito com isso, né? Trabalhou também como voluntária no Léo Clube e voltou a atuar e pensar em mais possibilidades através da parceria com a VV, na qual atuou em um projeto em Bali em 2019. É especialista nos exames de proficiência mais renovados, a Cambridge. Depois tu fala aí bem certinho, que tem uns termos aqui que eu não vou entender. E, por final, já cuidou até de um urso. Já cuidei. Já cuidou até de um urso, já foi babá de um urso. Então, seja bem-vindo ao Pode Franquear, que é um prazer enorme. Eu tenho certeza que vai ser um momento bem especial para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo, né, Marco? Com certeza. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar, tanto aqui pelo Pode Franquear, agora vocês vão acompanhar o episódio inteiro, mas o Pode Franquear cortes também aqui no YouTube. Vocês podem acompanhar os cortezinhos do nosso episódio de hoje, de outros episódios, e acompanhar nós também lá pelas redes sociais, no Instagram do Pode Franquear. E depois pode acompanhar tanto no Spotify, todos os outros aplicativos aí, a gente está disponibilizando os episódios também. Kelly, vamos lá. Todo esse currículo aí, nos conte um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Tu jovem, com um filho, enfim, morou fora do país, né? O objetivo nosso aqui é trazer para esse lado empresarial, falar um pouco da importância, mas eu acho que é legal as pessoas te conhecerem um pouco mais, né? Conta um pouquinho para nós aí dessa tua história de vida até hoje. Então, olá, tudo bem? Então, eu sou a Kelly Danusa von Borstel, sou nascida aqui em Maravilha, sou maravilhense, mas desde os meus 6 anos de idade, por causa da música do Titanic, do filme Titanic, cheguei em casa e disse para o pai, quero estudar inglês, com 6 anos de idade, né? Mas não tinha condições, né? Então, com 13, 14 anos, comecei a estudar inglês, 15 anos eu já dava aula de inglês. Então, com 15 anos eu comecei a dar aula de inglês, e aí fui, então vou estudar letras, fiz letras em 2012, me formei,
pela UNO Chapecó. Logo em seguida, dei um tempo aí dos estudos, aí fui para pós, e em meio a pós, fui para Seattle, onde eu fiz o nível... Seattle. Não é Seattle. Não é Seattle nem de fato. É só ficar bem claro, né? Então, fiquei 2 meses em Seattle, onde eu fiz o nível de proficiência, C1. E aí, retornando, finalizei a pós-graduação. E aí, foi onde eu não podia mais parar de viajar, né? Depois que bota o pé uma vez fora do Brasil, você foi. E aí, nos anos seguintes, foi em Nova York, em 2016, mais a turismo. E aí, em 2017, mas ali nesse meio tempo, em 2014, eu ingressei na Headway. Então, em 2014, eu saí da instituição que eu trabalhava até então, fui para a Headway. E aí, em 2017, eu decidi, então, estar fazendo um mestrado voltado para a minha área. Mas o objetivo não era ficar no Brasil. O meu objetivo era sair mundo afora. E aí, então, com essa minha formação internacional, eu tenho a certificação internacional, onde eu posso dar aula em qualquer lugar do mundo. Então, o objetivo era, após esses 3 meses, ir para a China. Mas aí a Fernanda Nicola, que era então a dona da escola até então, assim, eu preciso que tu volte. E eu falei, não vou voltar não. Eu quero viajar. Não, volta até final do ano. Tá bom, volto. E aí, final do ano, eu estava com planos para ir para a Irlanda. Mas aí, nesse meio tempo, quando eu voltei, ela disse, vamos organizar um grupo para o Canadá. Aí você leva, tu já conhece e tal. Daí eu já tinha ido para o Canadá. Levei um grupo de intercambistas. Não, Fernanda, agora em outubro, novembro, eu estou indo para a Irlanda. E aí ela me disse, tá, a gente conversa. E aí foi onde, em abril do mesmo ano de 2018, no dia do meu aniversário, ela me vendeu a escola. Meu pai ficou bem feliz, né? E aí foi onde eu comprei a escola e desde então estou na escola. Nesse meio tempo eu já fiz muita coisa, né? Inclusive fui para Bali cuidar de um urso. Tá, que história é essa? Que história é essa? Então, quando eu assumi a escola, eu decidi que eu queria fazer mais coisas voltadas também à consciência social das pessoas. E foi aonde eu conheci a Mariana Rios, que é da Volunteer Vacations, que é a primeira instituição de intercâmbio voluntariado do Brasil. E eu falei com ela, olha, Mariana, eu quero fazer e tenho intenção de vincular a escola a isso. Ela falou, beleza, vamos fazer. Daí fizemos a parceria. E ela disse, tu quer fazer o quê? Eu disse, eu quero ir para Bali, né? Ela disse, tá, mas tu quer fazer o que ela? O que tiver que fazer. Ela disse, tem para ir no Wildlife Rescue Center, que era um centro de resgate de animais selvagens. E eu disse, tá, vamos lá então, né? Então, lá fui eu, que já era do interior, né? Porque eu sou do interior aqui de Maravilha, já tinha tirado leite. Com um bicho, não, essas já coisas. tinha tirado Imagina leite, urso, já tinha... urso, não, o cheio que de é urso um urso, aqui. né? O urso é o cachorrinho aumentado. Sim. E aí, então, lá aconteceu que a gente ajudava, né? Eu e mais alguns intercambistas, a gente cuidava de animais resgatados. Esses animais, eles eram vendidos de forma ilegal para outros países. Então, eles eram resgatados pela Polícia Ambiental de lá e levados para esse centro de resgate. E aí tinha desde jacarés, crocodilos, macacos, cobras, pássaros de diversos tipos, pavões. Tinha o tal do balloon, que era o bear. Ele era um baby, mas, enfim, um baby já bem grandinho. Bem grandinho. Então, ele era meio que minha responsabilidade todo dia tratar ele. Botava as cranberries na mão Eu alcançava para ele. e alcançava para ele, ele comia na mão. Talvez voltaria só uma parte da Não, mão. mas tudo bem, faz parte do... Mas eles acabavam também entendendo ali a interação que a gente tinha com eles era mais... Mas eles sempre tinham que ter um cuidado, né? Então, cuidei do balão aí por 14 dias, mais ou menos. E aí aproveitei para conhecer Bali. E das tuas experiências, né, das viagens pelo mundo, o que tu, além dessa de cuidar o urso, assim, qual que tu mais lembra, assim, que foi mais legal, assim, que tu mais te desafiou, ou que tu aprendeu, enfim? Eu acho que a primeira, né, sempre ela tem um impacto muito diferente. Já foi sabendo inglês, né? Sim, eu já falava de forma fluente há muito tempo, né? Mas eu queria viajar, mas isso só foi acontecer um tempo depois, né? Então, quando eu fui, o meu objetivo era já justamente ter essa imersão mais profunda, né? E era uma cidade, porque eu gosto muito de chuva, muito de frio, de neblina, tudo isso aí, Seattle tem, né? Com Seattle, né? Tem muito disso. Como é que fala Seattle? Seattle. Pelo menos isso lá chove muito, né? Chove direto. Né? Chove, assim, as estimativas são de, por exemplo, 1 mês no ano de sol. Nossa.
Então, as pessoas precisam fazer terapias de luz, porque o índice de suicídio é muito alto, devido a pouca contato. Entrando mais nessa parte, né, já que tu tem uma vivência muito boa, tem um monte de perguntas aqui para te fazer, que eu acho que o povo gostaria de saber, né? A primeira, assim, qual que é a forma mais fácil de aprender inglês? Não tem jeito fácil. Tem que estudar. Não, porque a gente vê tanto curso, né, na internet que ensina em 1 dia, 2 dias, algumas horas. Não funciona isso? Eu vou usar uma palavra bem, bem popular. Isso é balela. Isso, olha, fazem 17 anos que eu dou aula de inglês, né? Desde 2008. Então, eu nunca vi isso acontecer. Olha, nem você estando imerso durante o ano todo, 24 horas por dia, você vai aprender tudo. Então, quem dirá você aprender aqui no Brasil, sem você ter uma imersão, fazendo 1, 2 horas por dia. Você tem que estar focado. Eu, pelo menos assim, ouvindo assim, sobre algumas escolas, tem algumas escolas que são mais focadas em formar um professor lá, mais a parte de gramática, e algumas que são mais realmente para formar alguém que vai viajar. Tem uma diferença nisso, eu acho, né? Tem muita diferença. Nós somos vinculados à Universidade de Cambridge, né? Nós somos um centro preparatório reconhecido pela universidade. Então, o nosso objetivo já não é só preparar a pessoa para se comunicar num contexto social, viagem, turismo. Nós já preparamos visando carreira profissional e universidade fora do Brasil. Então, a exigência é muito maior. Então, os nossos alunos são submetidos todo final de nível a fazer uma prova de proficiência, por exemplo. Sim, porque daí vai ter um embasamento muito maior, gramatical ali, todas essas regras. Exato. Enfim, né? Mas vocês não têm uma opção de curso também para quem... Tem. A gente queira fazer, eu quero fazer só para conseguir sobreviver no país. Tem que ter, né? Tem que ter. São as diversas áreas. Tem tudo. Eu descobri que tem aula para bebê de 1 ano. Yes. Porque já me ofereceram lá para matricular o Gabriel. 1 ano. E diz que é mais fácil, né? Lógico. É muito mais fácil. 1 ano e nem fala ainda e já leva para aula de inglês. O meu tem 2 e já fala bastante. E já nada, eles já começam falando inglês. Ele fala. É uma boa estratégia, às vezes. Tu aprender e ensina o filho. Mas eu penso nisso. Eu vou... Óbvio que eu tô indo para aula. Eu sou frequentadora há quase 2 anos da aula de inglês, né? Mas olha como é vasto, né? Você falou uma questão que vocês preparam, né, para quem quer trabalhar em empresa internacional, enfim. E a gente sabe que hoje o mercado, ele tá muito... Para você trabalhar numa empresa internacional, não precisa necessariamente morar fora do Brasil, né? Então, tu pode trabalhar daqui, né? Como é que tem sido essa procura, né, de pessoas para... Principalmente aqui no interior. Vou unir 2 perguntas, tá? O inglês aqui no interior, que é uma coisa ainda que, né, eu acredito que faz pouco tempo que se difunde muito, né? Mas principalmente esse fato de a procura por pessoas que daqui trabalham lá para fora, né? Se isso aumentou e qual é a linha assim de inglês que é ensinado que é diferente para essas pessoas que trabalham, por exemplo, daqui ou mesmo que vão para lá trabalhar? Sim. O inglês empresarial, né, o Business English, ele vem sendo uma procura nos últimos anos, principalmente após a pandemia, né? Porque como o uso mais das plataformas digitais para você estar trabalhando de forma online, por exemplo, Zoom, Google Meeting e demais, ela facilitou muito esse processo, né? Então, hoje a busca por até você aprender inglês, se busca muito através do online hoje em dia, né? Mas as empresas, elas passam a ter muito mais uma imersão, porque hoje você buscar um bom profissional, por exemplo, no Brasil, 10% das 10 multinacionais do Brasil, elas têm em torno de 47% de dificuldade, 67% de dificuldade em encontrar um profissional bilíngue, né? Então, elas vão procurar onde? Vão procurar lá no LinkedIn, vão procurar pessoas habilitadas, às vezes até que estão fora do Brasil, mas que são brasileiras, que possam estar trabalhando para elas de forma remota, né? Então, ela vem sendo uma busca muito constante. E na escola a gente tem. Eu acho que esse é o ano que a gente teve assim, muito mais procura assim, no âmbito empresarial, né? Ou viagem para negócios, né? Focado em alguma coisa assim. É justamente por esse fato de a pessoa não precisar mais estar lá, Exato. ou ir lá para ter que usar o inglês, né? Sim. Acho que já existia isso, mas se difundiu muito mais por essa característica de... Com certeza. A gente ter, né? Até um exemplo claro disso, aqui na empresa a gente tem contato com empresas, né? Que só falam inglês. Sim. Né? Só falam inglês, né? Recentemente a gente teve uma reunião com uma empresa que a gente está contratando um serviço que eles não tinham nenhuma pessoa que pudesse falar um espanhol, enfim, né? Só o inglês. Sim. Então, a gente
teve que providenciar ali para conversar com o pessoal. Então, assim, cada vez mais a gente vê essa proximidade, né? Eu acho que esse tema ele é muito legal, dá para a gente explorar muito, porque o inglês dentro dos negócios, a gente não tem mais como desconectar. Não. Né? Independente, como falei, independente. Uma vez você olhava assim, não, só se a empresa trabalha lá fora. Né? Hoje não, se a empresa trabalha aqui, ela precisa realmente do inglês. Então, assim, tu vê que é uma vertente que tem crescido muito nos últimos tempos. E como é que é o perfil do público que procura? É um perfil mais jovem ou realmente é aquele empreendedor que já está há tempo dentro da empresa, que já é uma pessoa mais experiente? Como é que é o perfil do público? Hoje o perfil que eu tenho são empresários, né? Então, é o pessoal da nossa idade, digamos assim, né? Então, que tem ali na faixa dos 30 a 50 anos, mais ou menos, que busca isso. Porque tem a galera mais jovem que busca, que já visa isso, mas, ainda assim, a gente vive num país onde apenas 1% da população tem nível de proficiência em inglês. 1%? De proficiência. Proficiência, o que é? Proficiência é você ter um nível avançado de inglês, que você pode estar desde trabalhando em grandes empresas, assim como estudando fora em muitas universidades. É o nível C1 que eles chamam, que é o mais alto que tem para a formação de alunos, né? E aí nós temos apenas 5% da população brasileira que fala inglês em nível intermediário. É muito pouco. Intermediário, 5%. Isso que a gente tem na nossa grade curricular, né? Exato. Do ensino. Mas isso era uma coisa que eu ia te pedir. Como é que tu enxerga esse inglês nas escolas? Porque, assim, olhando para o público em geral... Não posso dar minha opinião. Não, é que olhando para o público em geral, por exemplo, nós... até em colégios públicos, tanto públicos quanto particulares, vai ter o inglês ou o espanhol lá por escolha. Mas, na teoria, então, tem o inglês... Sim. Particulares até antes do ensino médio, no público, pelo menos, a partir do ensino médio sempre tem. Então, na teoria, tu estaria ali, no mínimo, durante 3 anos, estudando semanalmente, 2 a 3 horas por semana, sem contar o que tu fizesse em casa. Qual que é a tua opinião? Por que não funciona? Por que eu acho que não funciona? Porque se a gente forma todas essas crianças e jovens, enfim, e a gente tem 5% da população que fala intermediária, porque realmente não funciona. Não. É o estilo da formatação? Qual que é a tua opinião? Tu fez inglês na escola? Fiz inglês na escola. Quantos da tua sala queriam fazer inglês e quantos não? A maioria não queria. A maioria queria fazer espanhol. Por exemplo, tinha a opção, mas eles também não falam espanhol. Sim. Então não muda. Mas quem que vai para o espanhol na escola é porque acha o inglês muito difícil. Exato. Daí vai para o espanhol porque é mais parecido com o português. Mas é justamente porque isso é muito cultural. Isso é da cultura do brasileiro. O brasileiro não tem essa busca por aprender. Né? Por mais que a gente está numa cidade pequena, o pessoal já tem uma mentalidade modificada, mais voltada para cidades grandes. Mas em escola, você vai pegar desde as mais diversas influências que eles tiveram em casa. Às vezes em casa o pai e a mãe não incentivam isso. Né? Ou não vem o inglês como algo necessário. Né? Mas aquele que está exposto a isso em casa, que o pai e a mãe incentivam, a gente não tem condições, mas aprende, estuda na escola, né? Aí é 2, 3 que tem lá. Ou aquele que faz inglês na escola é porque faz cursinho, né? Então, porque já sabe, vai nesse. É muito pouco hoje. A questão das salas de aulas é justamente porque 5 querem fazer e 25 não querem. Então, o professor não consegue dar aula. E nunca sai do verbo to be, né? Então, todo ano é o verbo to be, porque não é uma culpa do professor. O profissional não consegue nem seguir a grade curricular. Então, não é tanto a formatação do ensino como um todo, é mais a cultura mesmo do cultura. Do aluno. Claro, a gente tem N tipos de profissionais, né? A gente não pode jogar tudo em cima da questão dos alunos. Mas em inglês é prova? Lá na minha era prova. Não, mas na escola... Se for pública, nenhuma matéria de prova. Não, eu acho que só pelo inglês, não. Não? Não, acho que só pelo inglês, não. Acho que precisa inglês e mais 1, 2. Não tenho certeza também. Não, essa é uma dúvida minha. Sim. Exatamente. Então, eles já vão também com esse pensamento. Para que vou fazer na hora de prova? Exatamente. Então... E é bem difícil, né? Numa fase que você... a percepção da importância, né? Falo pra gente, né? A percepção da importância do inglês, ela vai vir muitas vezes mais tarde, né? Sim. E aí é mais difícil. Inclusive, essa é uma pergunta que eu tinha para te fazer. Quanto mais avança a idade, mais difícil você aprender,
né? Tem alguma métrica que define essa dificuldade por idade, enfim, quanto mais velho você vai ficando, mais difícil aprender? Existe algo que explica isso? Sim, existe um estudo... E a idade ideal também, se puder falar. A idade ideal é quanto mais novo, mais fácil, né? Então, hoje, alguns pais veem uma criança, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos fazer inglês como jogar dinheiro fora, né? Mas até os 7, 8 anos de idade, a criança tem muito mais facilidade em aprender, até por questão da formação. Aqui vocês devem entender um pouco mais, né? A formação aqui para fazer os sons e tudo mais. Então, eles têm muito mais facilidade. Por que o adulto tem mais dificuldade? Não é porque não vai conseguir aprender, é porque a gente tem muito mais obrigações e responsabilidades do que as crianças, do que os adolescentes. Então, ele não é uma prioridade. Agora, tu coloca a piazada aí que tem tempo para ficar o dia inteiro ó, vendo vídeo no YouTube, assistindo série em inglês, praticando jogando joguinho lá, não sei, com o fulano lá nos Estados Unidos. Eles têm muito mais tempo para absorver essas informações. O adulto é só uma questão, por exemplo, a criança vai levar 8 anos, o adulto vai levar 15, por exemplo. 15 anos. E eu vou te dar um exemplo meu prático. O que eu consigo me virar assim. Mas nível fluente, tá? Proficiente mais. Eu tenho assim uns 10. O que eu tô a 2 já, pensei. Mais 8, daí dá uma. Para mim, assim, o que mais eu fiz curso de inglês depois, durante um tempo, mas assim, o que eu consigo, mas não pratiquei depois. Então, uma boa parte eu esqueci. E o que eu mais me lembro é muito coisas que eram relacionadas a jogos. Sim. Então, que acabava usando jogando ali, e daí era sempre com pessoas de fora, então tu acabava se obrigando a pelo menos ter o mínimo de comunicação com elas, e isso sempre gravou, e para mim, tipo, hoje eu consigo manter na memória fresca, mas o que eu aprendi fazendo o curso, cara, 80% eu não consigo mais lembrar, e realmente porque não pratica, né? Não pratica, tu tem que colocar isso na prática, não né? Não faz nada. E qual que seria a tua dica para quem fez um curso, terminou, e eu não vou ir morar fora do país? Eu preciso manter aquilo ali na minha cabeça funcionando. Por exemplo, tu falou que tu fez o curso lá no início e tu não foi para fora do país. Como é que tu manteve isso? Qual que é a tua dica para manter? Conversação, né? Faz conversação, pratica escutando filme, série, em inglês, áudio, legenda, tá? Assistindo vídeos no YouTube de áreas específicas que tu gosta. Mas aí assistes tudo em inglês? Tudo em inglês, né? Sem legenda, sem nada. Sim, porque daí você força teu cérebro também, né? Porque se tu vai... não, mas hoje eu vou assistir em português, né? Eu tô cansado. Claro, um dia não vai fazer diferença, mas isso vai pegando por hábito, quando vê, tu nem vê mais. Não lembra mais. Não lembra mais. Então, você tem que continuar estimulando o teu cérebro, né? Você mantém a linguagem ali. E aprender mais, né? Sempre tem uma coisa nova. Qual que é o diferencial principal, assim, de uma pessoa hoje que tu enxerga que fala o inglês fluentemente? Para o mercado de trabalho, por exemplo, para o mundo dos negócios. Qual é o principal diferencial? O principal é a questão salarial, né? Hoje, por exemplo, pensando no cargo gerência, né? O cargo gerência é uma pesquisa da Cato. O cargo de gerência, hoje, só por você ter inglês, você ganha 50% a mais. De 56% a 70% a mais de aumento no teu salário por ter inglês. Analista, 40% a mais. Então, ali tu já vê a diferença. Então, para quem quer buscar salário, quem quer buscar promoção dentro do trabalho, o inglês tem que ter, né? Outra é as vantagens. Você, por exemplo, trabalhando para uma multinacional, não só uma multinacional, mas viajar, né? Se expor às culturas, os costumes, né? Tecnologia, conhecimento, né? Conhecimento. Hoje tudo, praticamente, pesquisas de todas as áreas, você encontra muito mais em inglês do que no próprio português. Né? Então, hoje as universidades, os estudantes terminam praticamente publicando um artigo em inglês. Né? Então, isso já também é uma cultura nossa, né? Se inserindo no que o mundo faz. E tem uma diferença ali na formação, porque a gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos o inglês é de uma forma, no Reino Unido é de outra, um exemplo, né? Tem alguma diferença da pessoa, ela precisa fazer especificamente para trabalhar em empresas dos Estados Unidos ou consegue se adaptar? Vai depender muito do que cada organização pede, né? Tem, por exemplo, algumas instituições, tanto de universidade quanto de empresas corporativas, que elas vão pedir, eu preciso do nível B1, né? Como que eles vão pedir essa comprovação? Através de uma prova de proficiência. Aí eles vão te dar os exemplos, por exemplo, Cambridge,
TOEFL, IELTS, aí tem outras ali, Michigan, né? Então, eles vão pedir, dentro de tal prova, eu preciso tal pontuação, por exemplo, né? Então, eles vão pedir através de uma prova de proficiência para te comprovar o teu nível de inglês. Sim, então, mas mudaria, por exemplo, se eu fosse no Reino Unido fazer e se eu tivesse feito um inglês, mas não mudar? Não, na tem verdade diferença. não, na verdade não. O que muda é tu aplicar para proficiência. Se tu tem um inglês mais americano, tu vai focar mais numa prova de proficiência. Né? Uma prova da Cambridge, tu tem que ter um inglês mais puxado pro britânico. Né? Mas na aplicação do exame de proficiência. Para trabalhar, não, isso não vai fazer diferença. Não vai diferença. Não. E tu vê assim que o mercado em si, a gente tem muitas... Eu falei lá no início, né? Brincando, mas de certa forma falando a verdade, né? Porque a gente vê muita oferta de um inglês milagroso, né? É aquele inglês que te... realmente, assim, aprenda o inglês em uma semana, Sim. aprenda... Como que tu vê isso, né? Porque alguém acredita naquilo, Alguém acredita. né? Mas ensina algo, como é que tu me falar em 8 anos, em 10 anos aqui, realmente totalmente diferente, né? O que é o aprender o inglês, né? Porque óbvio que em uma semana tu vai aprender alguma coisa. Sim. Mas o que se vende? O que se vende? Professores nativos americanos. Nativos americanos, né? Qual que é essa diferença desse tipo de ensino, da metodologia, enfim? Existe muita diferença entre um e outro? Na verdade, assim, a metodologia praticamente de todas as escolas de inglês hoje é comunicativa, né? Elas buscam tu falar, né? Mas aí você também tem que entender, assim, você vai botar um aluno falar ali com um professor nativo, né? Sem base alguma, é difícil, né? Porque todo aluno, isso já foi comprovado até que isso não dá certo. Por exemplo, hoje a gente está aqui em Maravilha, por exemplo, eu decidi que para o Cristiano, por exemplo, que está começando, é só em inglês. Tá, mas como que ele vai tirar as dúvidas dele se ele não sabe pedir as dúvidas dele em inglês? Né? Então, isso mais tem a prejudicar do que ajudar. Isso é comprovado hoje em dia. Né? Então, assim, a metodologia até então, elas são muito parecidas, mas a forma como elas são apresentadas não condiz com a realidade. Né? Você fala, né? Eu sempre digo, você pode falar em 2, 3 semanas, mas você vai falar o que você aprendeu. Você não vai falar além daquilo. Agora eu lembrei de uma propaganda que agora está aparecendo bastante, que é... por exemplo, assim, como que os atores e atrizes aprendem a falar em uma... eu vi algo. Em uma semana, Sim. você também pode. Nossa, deve ter muita gente que cai. Mas aí é uma questão Mas aí talvez é isso que tu falou, ele aprende a falar aquilo ali. Não, e tem muita que é frase preciso. pronta, né? Sim. Hoje, se tu quiser, tu encontra na internet frases para viajar, né? Então, você vai decorar aquilo que você precisa. Mas, para mim, isso não é se comunicar. Sim. Tu vai dar lá, fugiu daquilo... Saiu dali, você já não tá consegue perdido. mais se virar. Se, por exemplo, assim, eu quisesse aprender o inglês para começar a trabalhar dentro da empresa, vamos supor que aqui a gente precise uma comunicação com empresas lá do exterior, né? Tem uma dica, assim, que a pessoa deveria focar, porque não dá pra esperar 8 anos, né? Não. Onde... Eu tô com os 8 anos na cabeça, né? Quando tu me vendeu o curso, não me falou que era... Recorrência de 8 anos. Agora eu vou dedurar o aluno. Agora eu vou dedurar o aluno. O aluno, quando começou, era bem mais dedicado. Tem fases, né? Tem fases, olha só. São fases. Eu acho que o inglês, ela é pela... A gente sempre busca as coisas pela necessidade, né? Então, eu falei que tu tem que ter isso como uma prioridade. Tem que se dedicar muito. Eu vejo por mim. Quando a gente viaja, né? A gente sente a dor. Então, Com certeza. quando eu tive as minhas experiências de viajar para o exterior, ainda antes de começar com a franqueadora, enquanto dentista, porque quando eu era clínico, na parte operacional, eu não usava o inglês. Muito raramente, em algum congresso que ia, tinha alguma palestra, enfim, mas assim, tem tradutor, tu vai se virando, né? Então, nesse período, eu acabei fazendo algumas viagens, só que eram viagens a turismo. Então, tu vai lá, tu se vira. Essa que é a verdade. O inglês para viajar, ele é uma necessidade? Eu vejo que tu aproveita muito mais. Muito mais. Tu consegue dialogar, tu consegue entender as coisas. Mas tu se vira sem. Sim. Né? Beleza, porque eu me virei, tô vivo, né? Fui para os Estados Unidos, né? Fui para Itália, enfim, tu se vira.
Porém, quando a gente começou a vir para esse mundo mais empresarial, que foi onde realmente a coisa começou a apertar um pouquinho, Sim. né? Então, eu, como falei, fui sempre focado na parte operacional, fiz inglês no período de faculdade, depois durante a parte, o período ali que eu fiquei como atendendo, né, na parte clínica, não me dediquei mais ao inglês. Então, sabia, Sim. mas assim, muito pouco. E aí eu vi o quanto era importante voltar para o inglês, porque tu vai para um congresso, aí não é mais só ir lá escutar palestra. Tu tem que dialogar, tu tem que conversar, tu tem que entender, tu tem que fazer um network, tu tem que conversar. Sim. Um dia, o Marco estava junto. Foi uma das experiências mais, assim, eu já tinha começado o inglês, tinha recém começado, e a gente teve um evento que a gente estava em São Paulo, a gente teve a oportunidade de sentar na mesa com o presidente, né, da maior empresa de saúde que produz, né, equipamentos de saúde do mundo, né? Assim, gigante, um negócio fora. E aí, a gente entendia alguma coisa, né, Marco? Tinha que falar com o tradutor, né? Falar com o tradutor do lado ali, conversando. Falei, nossa, olha só, a gente tá aqui, a oportunidade de dialogar com o cara e tu não conseguir, sabe, desenrolar. Porque as oportunidades, elas aparecem, né? E aí tu não tá preparado para esses momentos. Então, foi ali que... E aí, é óbvio, né? As viagens que eu acabei fazendo para fora, para congressos, enfim, outras coisas... com o pouco de inglês que eu fui pegando, eu já fui vendo que eu tive uma melhora. Mas aí tem picos, né? Que são prioridades, né? Exato. Nós estávamos falando agora em off, né? Tá, a próxima viagem, deu uns meses antes, vai dar uma intensificada. É quase como uma academia, né? Não deveria ser, mas é muito importante. E nesse sentido, assim, qual que é o foco que tu acha que as pessoas iniciantes, né, deveriam dar? Assim... dicas que você poderia dar, né, que as pessoas poderiam estar buscando, já falou sobre vídeo, enfim, mas o que tu acha que as pessoas que estão iniciando poderiam fazer para acelerar esse processo, né? Já que em uma semana não resolve, como tu falou ali, que esses cursos não resolvem. Não resolve. Tem que fazer coisas que você gosta em inglês, né? Você gosta de assistir, então, filme? Assistir em inglês. Gosta de ler? Lê em inglês. Gosta de jogar jogos? Joga em inglês. Tá, mas aí, por exemplo, assim... Eu não sei o inglês. Tu falou que tem que assistir em inglês sem legenda, mas eu não vou entender. Vai colocando o teu cérebro a trabalhar, né? Você vai colocando ele em contato com isso. Mesmo não entendendo. Por que tu acha que a gente aprendeu a falar quando a gente era criança? Como que o Gabriel vai aprender inglês? Tem sentido? Expondo. Faz sentido. Não, tem que expor. Mas aí tu acha que o teu cérebro, com o tempo, ele vai... Sim, tudo facilita. Claro, não é da noite pro dia, né? Mas ele vai associando. Não é um filme em inglês. Exato, né? Não. Mas você tem que expor. Quanto mais você expõe, quanto Então, mais tu quer você dizer que se eu sentar aqui agora, assistir um filme em inglês nato, mesmo sem entender o filme, ficar prestando atenção, o meu cérebro ele vai assimilando. Mas o filme é muito mais fácil. Por quê? Porque tu tem contextualização, né? Sim, exato. Tu consegue associar as coisas. Mas Associa. tu não entende, tu imagina o que está acontecendo. Né? E isso vai formando o teu... Ajuda. O celular em inglês, o computador em inglês. Né? Trabalhar com as ferramentas do dia a dia. Né? Em casa, meu Deus, aprendeu como que é a mesa em inglês? Bota um... Eu te falei para fazer isso. Sim, eu comprei até Ele comprou a máquina. Tá lá. Qual máquina? Não, eu falei para ele botar os stickerzinhos. Sim, ele comprou a maquininha que imprime. Eu não acredito. Mas eu vou pedir pra Josi se ele não, fez. A Amazon, se a Amazon tivesse assistido nós, aqui tem um baita representante. No Brasil. Eu comprei, quando chegou aqui, me roubaram a maquininha. Porque é uma maquininha portátil, sei lá, 120 reais. Maquininha. Sumiu aquela maquininha. Você escreve o nome no celular, por Bluetooth, e ela imprime a etiquetinha, tudo certinho para mim colar. Sumiu a maquininha, os rolos de fita, tudo. Sumiu. Né? Mas uma estratégia legal. Não, isso é muito útil. Muito útil. Até vou anotar que eu vou achar essa que daí toda vez é associação, tu olha, né? Tu olha. Isso, tu coloca ali. A hora que o teu cérebro internalizou, joga fora, né? O pessoal tá dando risada aqui, mas... Mas isso aqui é uma dica que é Casos ouro, de né? família. Mas é mesmo, esse é o jeito mais fácil, vocabulário, porque hoje em dia, tu estuda gramática, né? Tu estudou gramática, mas não adianta tu saber gramática, tu não ter vocabulário, tu não ter construção de palavras para te botar ali no meio, né? Então, gramática é importante sim, mas vocabulário é muito mais. Você não se vira sem. Então...
E para comprar na Amazon também, se tu aprender inglês, é mais fácil. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Consegue fazer compras melhores às vezes. Kelly, antes eu toquei nesse assunto, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. O inglês aqui no interior, assim, né? Tu já vem pelo menos aí uns 40 anos, né? Que tu começou em inglês. Ainda não. Quando tu começou em inglês Sim. lá com 6 anos, né? Eu acredito que a visão sobre o inglês era diferente, né? Sim, com certeza. Como é que tu vê, assim, Porque com certeza tu tá numa capital, uma região, né? É diferente essa visão, acredito eu, né? Sim. Mas aqui no interior, como é que tu vê, assim, as pessoas estão cada vez mais conscientes, estão buscando mais, estão entendendo essa importância, não só o empresário, mas o próprio jovem. Sim. Como é que tu vê isso? Tem crescido? Tem. Até porque, assim, hoje nós somos a geração que fazia inglês quando era adolescente. Então, se nós fazíamos inglês quando a gente era adolescente, imagina se a gente não vai colocar os nossos filhos fazer. Pois é, eu ia te pedir. Eles vão saber... necessariamente, eles vão saber inglês, né? Esse indicador, ele vai subir. Muito. Porque hoje tem 500 milhão para 1 bilhão de pessoas que falam inglês no mundo, isso entre nativos e não nativos. É a língua mais falada do mundo. Então, como que cada vez mais hoje... Tu vai para todo mundo, souber falar inglês, vai para todo mundo, né? Vai para todo mundo. Então, tu tem que ter isso. E eu acredito, assim, que seu pai e a mãe têm condições de colocar, tem que colocar. Porque aí não vai precisar estudar 8 anos depois, quando já está no mercado de trabalho, para, por exemplo, aplicar para uma posição. Tu já tem essa bagagem, né? E aí é onde os pais, às vezes, têm que ser um pouco mais resistentes com os filhos, porque eles chegam na fase adolescente e eles não querem mais fazer inglês. Porque aí tem festinha, tem os amigos, tem para jogar futebol. Aí o inglês deixa de ser uma prioridade, né? Mas lá na frente o inglês volta a ser uma prioridade quando está na faculdade, precisa ler artigos, precisa fazer a produção do TCC, né? Precisa estar em contato, vai para o mundo do trabalho. Ou botou lá no currículo, fala inglês. Tá, mas o teu empregador vai pedir uma forma de tu comprovar esse inglês, né? Tu sabe mesmo ou só tem lá o Só certificado tá no currículo bonitinho, né? E esse período ali que tu falou de criança, e daí ele quer parar ali no começo, é o importantíssimo. Né? Porque se ele parar ali nesse é um meio... processo que tu vai ter que começar ele tudo não vai de novo, né? mais lembrar, né? Isso, lembrar ele vai, mas aí quanto tempo ele vai levar para retomar Sim. tudo aquilo, para fazer as ligações, as conexões novamente, né? Então, quando tá no embalo, vai. Né? E falando assim com algumas pessoas, né? Quando eu falei que você viria para cá, eles me falaram, pessoas que falam inglês fluentemente, me pediram assim, pede para ela como eu faço para perder a vergonha de usar o meu inglês. Mas não tem que ter vergonha. Porque tem pessoas que sabem Sim. falar, mas às vezes têm vergonha de se expressar, de utilizar. E existe isso. Por que disso, cara? Mas isso é do ser humano, né? Porque não é algo da zona de conforto dele. A partir do momento que eu estou na minha zona de conforto, porque eu não tenho medo. Mas se eu me expus a fazer algo que não é do meu cotidiano, aí que vem a prática, né? Quanto mais tu pratica, mais tu se sente confortável com aquilo. Tem que praticar. Tem que falar, falou, errou, não tem problema, na próxima eu tô certa. Mas você não pode ter medo de errar. Errar é um dos grandes impedidores dos alunos absorverem o conteúdo hoje em dia. De qualquer pessoa. Errou? Não vou tentar mais. E aí é onde parou todo um processo que, às vezes, tu tentar mais uma vez, te daria ali mais 10 passos à frente. Né? Então, não tem que ter medo. Errou? Tá bom, segue lá, vai. Na próxima eu tô certa. Quanto tempo por dia o ideal é se dedicar? Eu faço das 6h30 às 10 da noite. Ensinando. Não, praticando, né? Não precisa tudo. Eu sempre digo assim, não existe só tu estudar no livro, né? O livro do cursinho. Hoje tu pode fazer um dia escuta uma música, no outro assiste um filme, no outro lê notícias. Hoje tem tanta oportunidade e possibilidade de tu praticar. Podcast. Né? Podcast, né? Tem que, tudo. na verdade, como tu falou, tu teria que transformar o teu dia e deixar isso mais natural, né? Exato. Então, tu vai mexer no computador, as coisas estão em inglês, o programa tá em inglês. Você se expõe a isso, né? Se expõe. Porque o português tu vai falar com todo mundo, Exato. né? Então tu não precisa estar treinando ele, tu já tá ali naturalmente. Então, acho que é muito mais a gente conseguir criar esse link de tu conseguir transformar teu cotidiano natural em inglês, porque o português já vai ter ao natural. Sim. Então, vai assistir TV. Praticamente todos, a não ser que for programa de TV aberta, os outros todos tu vai poder botar em inglês se tu quiser. Sim. Então vai mais da tua dedicação mesmo. Vai né? muito. Hoje 50% do trabalho é teu, né?
Não adianta tu ir lá na sala de aula, escutar e não praticar fora da sala de aula. Só Né? essa dica já valeu o podcast, né? Sim. Agora já dá pra voltar pra casa e começar a assistir programa. Tudo em inglês. Tudo em inglês. E Que eles querem 8 ou 80. Aí vai, muda a casa inteira tudo, pra inglês. academia. Mas é Que nem porque academia. não existe a fórmula mágica do vou sair da aula, nossa, vou falar tudo. Se tu sair da aula e tu não praticar, não vai adiantar nada. Na próxima aula tu vai voltar e tu vai ter que rever aquilo. Aí tu já vai ter que rever para absorver um conteúdo novo. Então ele vai ser sempre uma repetição. Não, o próprio né? português é assim, né? Exato. Nós não utilizamos o português Não. coloquial Aham. e certinho. Não. É que a gente usa ali pra só nos Sim. comunicar, né? Agora que tu falou do português, uma pergunta, né? É mais fácil a gente aprender inglês ou os caras de lá aprender português? Nossa, muito mais a gente aprendeu inglês. Mais fácil? Nossa. Muito mais. E todo Muito mundo fácil. fala isso, né? De todos Muito os mais. países. Eu tô dando aula para 3 australianos de português. Não tem como. Eles querem diz mais que é muita aprender, regra, né? Muita regra. É, muita regra, né? Então, assim, enquanto você sai ali em um ano no inglês muito bem, no português é muito mais difícil. É muito mais difícil. Muito mais. E eu vejo que assim, eles devem ter muita dificuldade. Não, Porque muito... eles aprendem certo, a gente fala tudo errado. E ainda em cada lugar que eles vão do país, a gente vai falar diferente. Isso. Com muitas gírias diferentes. Exato. E muita coisa que para nós aqui significa uma coisa, lá no Nordeste vai significar outra totalmente Apesar diferente. que eles também têm isso, né? Também tem. Sim, também tem. Mas aí, por exemplo, o Michael é casado com a Bruna, que é minha prima. Minha prima é do Rio Grande do Sul. O Kieran é casado com a Tamires, que é de Minas Gerais. Já pegou outra região. E daí tem o Aaron, que é casado com uma baiana. Então, são 3 regiões totalmente diferentes do Brasil. Né? Então, algumas vezes eles vêm com um vocabulário de, isso aqui é lá de cima. Né? Aqui a gente não fala assim, não. Né? Então, isso também precisa adaptar às aulas, né? Trazer essas questões culturais. E no inglês não deixa de ser diferente. Tu vai para a costa oeste e costa leste dos Estados Unidos, é muito diferente. Né? Você pega tanto comportamental quanto cultural. Né? Por isso que às vezes tem alguns professores, inclusive, que a gente assiste aulas, né? É mais difícil de entender quando eles falam, Sim. né? Ou até músicas, né? Muito. Músicas a gente percebe nitidamente. Quando tem música que tem que ficar paradinho, assim, ouvindo, concentrado para conseguir entender o que eles falam, porque é muito diferente, né? O sotaque muda muito. Sim, sim. Nós temos essa diferença, né? Leite. Né? Então... E é a mesma diferença, né? É a mesma diferença. Só na linguagem deles. E aqueles que tu falou das músicas, porque tem os aplicativos lá que usam bastante isso, né? Tipo Duolingo, esses assim. Sim. Vocês indicam também utilizar? Indica. Até de música. Bastante música. É que, na verdade, tem a mesma função do restante que a gente falou, né? Exato. É o teu treino ali. É o teu treino, porque se você ficar só... Ótimo, que bom que tu gosta de ficar só no livro, mas tem tanta coisa a mais, né, para te praticar hoje em dia que... Na verdade, o Duolingo, por exemplo, ele é muito legal. Porque você teve um tempo que nós começamos a usar aqui dentro e a gente criou uma competição entre nós aqui. É um joguinho, parou, né? Porque se tu começa a estimular, a galera vai indo, né? E é muito legal. Isso. Parece um detalhe, mas só que se tu fizer 10 lições no dia, já fez 10 lições Ele é no uma dia. mescla de tudo, né? Isso. Palavras, música, de tudo um pouquinho. Nisso a tecnologia ajuda, né? Muito. Se tu souber utilizar... É isso aí. Não é só para traduzir. Não. Baixar o tradutor, levar. Hoje eu vou te dizer assim, que bom que tem a inteligência artificial, né? Mas o chat GPT tá sendo um sério problema aí na galera, né? O pessoal não quer mais pensar, não quer mais escrever. Então, a gente vê isso lá na escola, tá? Deixou a galera com o celular na hora de fazer a prova, vai rolar texto do chat GPT. E daí se pedir, e como é que eles... Como é que vocês controlam isso? Como eu cuido da parte de proficiência, tem técnicas de tu identificar essas coisas, né? E aí, não posso falar, porque eles vão... Não, pois eu ia falar, mas daí... Vamos burlar o sistema. É complicado, né? Porque vem para ajudar, mas assim, peraí, agora é o momento de tu mostrar o que tu sabe. Não de tu utilizar de uma forma criativa para o teu benefício. Ali não é, né? Tu tá só se prejudicando, né? Vamos lá. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que devem pensar assim, eu não vou aprender inglês porque a tecnologia vai inventar um negocinho, botar no ouvido e tu traduzir, enfim. Como é que tu vê isso? Porque pode até traduzir, mas falar, os caras vão ter que inventar alguma coisa um pouco diferente, difícil. né?
é mais difícil. Como é que tu vê isso, assim? As pessoas acabam se baseando muito nisso e às vezes falando, não vou fazer inglês porque vou usar tecnologia, né? Porque hoje, por exemplo, para tradução, tu já usa o celular, no Sim, caso, né? Só não tem o... né, deve ter até um aparelhinho que tu bota, enfim, né? Pra Não, tu ele ouvir. tem um microfone que tu quiser colocar para falar, fala, né? Sim. Não, Mas isso como é que tu vê isso? Isso vai ser cada vez mais presente, né? Isso daqui a pouco tendência, piscou, tá né? aí, né? Já existia há algum tempo atrás, acho que era alguma coisa da Google também, voltada para esse sentido, que era um aparelhinho que falava para você, mas acho que deu algum erro aí, saiu de circulação. Mas isso vai ser cada vez mais presente. Mas tu falar, tu expressar o teu tom de voz, as tuas emoções. Isso nunca vai... Não. Não vai substituir, né? E aí você vai depender do que para fazer esse aparelhinho funcionar da internet. Tu tá sem internet, tu vai fazer como? Vai se virar como? E talvez ele vai ser muito mais útil no sentido de... Dificilmente vai ter um poliglota que vai falar todas as línguas existentes. Talvez uma conferência. Então coisa, talvez algo assim, né? Tu vai, veio alguém realmente de uma língua que... Veio alguém falando mandarim, Sim. já é um pouco mais difícil do pessoal daqui fazer, né? Eu tentei fazer. Pois tu falou que tu queria ir pra China. Eu fiz meio ano de mandarim, depois eu desisti. É difícil? Muito. Muito difícil. Depois que eu achei que eu sabia falar uma frase, aí quando eu estava em Nova York, eu fiz meu mestrado lá, a gente tinha os estágios, né? Então a gente dava aula para a galera de lá, e aí eu tinha alunos de diversos lugares do mundo, e eu tinha um aluno chinês, o Jerry. E eu disse, Jerry, eles usam o nome americano, né? Porque o deles é muito difícil. Como é que botaram Jerry? Não, os nomes deles são muito difíceis, então eles automaticamente americanizam o nome deles. Não sei. O nome deles? Vixe. Tá, mas daí eles escolhem ali, eles escolhem o nome para usar porque é muito difícil, né? Enfim, ele usava Jerry. E aí eu disse, Jerry, eu sei falar uma frase em mandarim, né? Então fala. Falei. E ele, mas o que tu quis dizer? Eu disse, esquece. Daí eu fui falar assim, não, é por causa das entonações. São 5 entonações. Então, uma palavra tem 5 entonações. Dependendo do que tu usar, já virou outra coisa, né? Imagina então, como é que tu vai falar os desenhos. Deve ser muito complicado. É muito. Seu inglês já imagina... Tá. E deixa eu te pedir, se você sabe a língua inglesa, domina, tem outras línguas que facilitam você aprender por saber o inglês? O pessoal diz muito do alemão, né? Que ele tem semelhanças, mas eu não diria que é algo que facilita, não. Eu acho que até confunde mais. Então, eles colocam muito isso do alemão, hoje em dia, que é o mais próximo. Francês, não. O francês eu diria, então, que é mais puxado para o português. Português. Mas é meio folclórico isso, né? Porque é igual o espanhol. Nossa, parece que a gente sabe falar espanhol. Não sabe nada. Mas daí tu vai para algum lugar que os caras falam espanhol, tu não entende nada. Só se realmente eles querem que tu entenda. Quando eu estava fazendo escala no Chile, daí eu precisei comprar um carregador para o celular e aí eu falei para a moça, você prefere que eu fale em português ou em inglês? Ela falou, não, pode ser em português. Aí quando eu comecei, ela falou, não, volta para o inglês. Eu disse, não, meu portunhol não foi. Não entendia. Não. Elas podem voltar para o inglês. Então, tá mais fácil. É mais fácil. Eu disse, eu também prefiro. Que legal. E assim, como é que tu vê? Eu vejo que tem bastante jovens lá que trabalham, que se dedicam, enfim, que buscam... acredito que até tem o sonho de fazer intercâmbio. Né? Eu vejo que tem muitas turmas que vão para lá. E eu vejo na tua carreira, né? Esse sonho estava na tua cabeça, né? Sim. Que era um sonho que estava na tua cabeça. Como é que foi todas essas fases que tu percorreu lá dentro? Porque eu tenho certeza que muitos jovens que vão assistir esse episódio vão ter você como um exemplo, né? Olha, tudo que ela conseguiu fazer lá fora. Como é que foi para tu percorrer tudo isso, né? Tu fez pós lá, tu fez, enfim, tudo que tu conseguiu construir lá fora. Teve fases, eu sei que teve provas que tu teve que fazer, desafios que tu teve que enfrentar. Conta um pouquinho dessa trajetória mais voltada para o teu crescimento lá fora, né? Sim. Que tu conseguiu construir lá fora. Então, como eu mencionei antes, o meu sonho era morar em Seattle, né? Então, porque eu gosto de chuva, gosto de frio, enfim, aquela coisa.
E aí eu disse, nossa, vou me dedicar, agora eu vou, né? E a minha intenção era, voltou de lá, vou ficar mais um tempo aqui no Brasil e vou para fora. Então, meu objetivo sempre foi ser fora do Brasil, né? Ficar lá fora. E aí, para isso, toda vez tu tem que se dedicar, tu tem que buscar mais, porque tudo que tu sabe ainda não é o suficiente, né? Tu tem que correr atrás. E aí, quando apareceu a oportunidade, então, de estar morando fora, eu disse, não, é agora. Um tempo na China, um tempo na Turquia, um tempo não sei onde, né? Porque isso te facilita, te dá a oportunidade, né? Mas porque era muito diferente do que é hoje. Hoje é muito mais fácil de tu ir, né? Então, hoje, se tu botar lá no LinkedIn que tu tá buscando, tu se candidatar para uma vaga fora do Brasil, eles vão pedir. Tem proficiência em língua inglesa, em que nível? Tem, faz entrevistas, tá bom, já trabalha até de forma remota, né? Então, hoje é muito mais fácil. Não só o viajar. O viajar é muito bom. Tudo que tu vive fora. Cultura, conhece pessoas, desde comida, como agir frente às situações, porque também o comportamento brasileiro é né? Lá fora, não é meu país, né? Mas eles mudam, né? Mudam, mas eles também sabem identificar. Aquilo lá é brasileiro, né? Tá falando alto, gritando, cantando no meio da rua, né? Então, tem se colocar a experienciar isso é muito bom. Isso é a coisa mais gostosa que tem. Eu diria, você tá ali e você conseguir se adaptar, né? Ter também essa questão da adaptação. Você se adaptar às situações. Isso é muito bom. Teve alguma prova que teve que fazer lá, por exemplo, em algum momento, para poder entrar em alguma universidade, que foi desafiador? A Universidade de Vermont, que foi onde eu fiz o meu TESOL, eu fiz em Nova York, mas é a Universidade de Vermont. Aí eu tive que fazer toda uma prova. Fiz daqui, né? Tive que fazer algumas entrevistas online, tudo mais. E, inclusive, eu era a única estrangeira num grupo de americanos. Tu foi com quantos anos para lá? Eu tinha 2017? Meu Deus! Vai revelar a idade. Não, eu tô com 32, mas vamos ver. Tinha uns 25, 26. Tu foi com um visto estudantil? Daí? Sim, porque isso era outra coisa. Daí, como eu passei ali na seleção, eu não poderia fazer com os americanos, porque era um curso voltado para estrangeiros. Então, a própria universidade meio que deu uma burlada nos meus documentos. Eu penso se vocês estiverem assistindo. Entrou ilegal. Não entrei ilegal, mas eu entrei como turista, mas eu entrei com uma papelada... Entrou pelo com uma... riozinho. Eu sempre imagino que tem um rio. Os coiotes no México. Não faço isso, tá? Novo Pesada, México, não faço, pelo amor de México à Deus. esquerda ali. Mas, como era um curso voltado para americanos, eu não podia estar fazendo com eles. Eu poderia fazer numa turma de nível inferior. Mas eles disseram, não vou te colocar no nível inferior, tu tem nível deles, tu vai fazer com eles. Só tu não vai poder entrar com a mesma papelada. Então, eu entrei com toda uma papelada. Mas aí tu tinha um período de tempo maior, sendo visto de turista? De turista, tu tem a permanência de 6 meses lá dentro, né? Então, de estudante, que daí seria o certo, você ganha só pro período que você tá fazendo o curso. Isso, e o teu visto de turismo é cancelado, aí para tirar o de estudante, e depois tu pode voltar a tirar o turista. Aí tu ficou esses 6 meses lá e voltou pro Brasil. 3, eu fiquei 3. 3 meses. Isso. Se você pudesse deixar um recado, assim, para os jovens e também para os empresários, o que você falaria, assim, da importância do inglês no futuro, tá? Porque a gente vê o quanto hoje já é uma necessidade, mas o que tu vê como uma pessoa expert na área, né? O que tu deixaria de recado, assim, para essas pessoas que talvez ainda não têm consciência da importância, das pessoas que estão fazendo inglês, mas às vezes não se dedicam a ponto de entender a importância delas, ou até mesmo as pessoas que já fizeram Sim. e estão paradas, né? O que você deixaria de mensagem, assim, para essas pessoas? Eu acho que o futuro é agora. Se tu deixar para amanhã, talvez amanhã a oportunidade bateu na porta e tu não aproveitou. Por quê? Porque tu não tinha o inglês. Então, se tu deixar para planejar tudo depois, deixar para botar meu filho quando ele já tiver uns 10, 12 anos, que ele já entende mais, talvez vai dar tempo, né? Mas e amanhã depois? Ele não quis começar com 12, quis começar com 18. E aí, 18, faculdade, tudo mais. Você vai entrar para o mundo de trabalho, e o mundo de trabalho te exige um nível de inglês, porque hoje é inglês e mais o quê? Não é mais só o inglês. É inglês e mais qual? Né? Então, se você deixar, as oportunidades passam. E cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? É verdade. Então, tem que estar preparado. O futuro é agora. Com a tecnologia e a inteligência artificial, está muito mais presente, né? Então, o inglês já não é só viagem, não é só trabalho, ele é a língua da comunicação internacional. Né? Então, hoje você tem que ter. Não deixa para amanhã.
E olhando para os filhos, que é o que tu deu de exemplo, assim, a gente tem que pensar, cara, que eles vão usar daqui 15 anos. Então, Não, vamos por assim, para o mercado de trabalho. Não, mas eu digo assim, mercado de trabalho. Uma criança que tem 5 anos hoje, 4 anos, ele vai usar daqui 15 anos. Sim. Então, imagina como vai estar o bagagem. mundo daqui 15 anos. Vai ser muito, provavelmente, vai ser muito como a gente falou, vai ser uma coisa, cara, no mínimo inglês. Sim. O que vai ter a mais do que isso? Então, se talvez não tiver essa cabeça agora, lá na frente essas pessoas vão sofrer impacto, né? Exato. E aí eles têm essa facilidade. Então, hoje... E é mesmo assim, até para os empresários. Hoje você pensa em lá na frente talvez fazer alguma filial ou alguma conexão com uma empresa de fora. Para que eu vou deixar para fazer 5, 6 meses antes se eu já posso, se eu já tenho essa prospecção, né? Então, já investe nisso, porque isso é lá na frente, né? Então, de última hora, tudo pode acontecer. Imprevistos e tudo mais. É planejamento. Né? É planejamento. Disciplina, planejamento. Planejamento. Falei para ti um negócio um dia, eu acho que é legal, né? Eu fiz uma análise que o inglês é quase como uma academia, né? Você não tem como parar. Não. Principalmente a gente que está tá próximo e não está, né? De praticar no dia a dia, a gente tem que ter uma constância, né? Então, eu tenho certeza que algumas ferramentas aí que você trouxe, né? Mesmo para as pessoas que às vezes não têm acesso ao inglês, né? Tem muita oportunidade gratuita e que pode ser usada, né? E que ali na frente vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença e eu tenho certeza que é uma dedicação a mais, um pouquinho a mais que a gente se dedica, as coisas elas darão... Tu colhe frutos ali na frente, né? Quer fazer o teu merchan agora, né? Quer trazer um pouquinho do teu tua empresa e contar um pouquinho como funciona, né? Para quem quer tá fazendo, tá buscando lá os serviços de vocês, né? Eu aprovo, né? Tô lá. Que bom, né? Fiz 3 viagens depois que eu comecei a fazer inglês para fora do país, consegui me comunicar na terceira melhor do que da primeira, né? Obviamente, mas foi muito bom, uma experiência muito legal. Eu poderia estar melhor se eu me dedicasse mais ainda, né? Então, com certeza é uma experiência bem legal. Então, se quiser deixar aí o teu contato, pode ficar à vontade. Então, convidar o pessoal para conhecer a escola. Né? E é bonito lá. É bonito. É lindo, lindo, lindo. Um lugar muito bonito. É bonito. Uma área totalmente planejada e projetada para isso. Então, a gente dá de portas abertas para todo mundo que quiser conhecer, fazer uma aula experimental, né? Desde as crianças, então, dos babies de 1 aninho, até... a gente tem até 70 anos. E o legal, né? Agora, fazendo uma parte... Acho muito legal, porque vocês têm muita programação, né? A gente faz muita coisa. Vocês fazem muita coisa. Conta algumas coisas que vocês fazem durante o ano lá. Nossa, a gente vai ao cinema, a gente faz acampamento, a gente faz intercâmbio, a gente faz gincana, noite do soninho. Halloween da escola Bruxas. É muito tradicional. Halloween. Porque a gente faz o raizão. A gente faz raizão. É um espaço gigante, assim, um gramadão, e atrás tem uns negócios lá que vocês fizeram, construíram com lareira. Eu não sei se vocês devem fazer também, mas na época que eu fazia, tinha daí os professores se vestiam para assustar, fazer os caminhos. A gente faz no CTG. É muito tradicional, né? Vão para um outro lugar. A gente leva no CTG durante a noite no escuro. E daí divide em grupos. As pegadas toda vez que lanterna. É feito, são umas 4, 5 crianças. Isso é como é que pode? Meu Deus do céu. Não, ninguém sumiu. Mas quiseram ir embora. Mas é muito... Eles querem ir embora? É muito tradicional, né? Americano. É muito tradicional. E na escola também, os alunos já entram pensando, meu Deus, quando que vai ser o Halloween? Calma, gente, não tá organizada a data ainda, né? A gente começa a mexer É a maior festa, eu acho, né? A maior. Essa e o encerramento do ano, né? São as mais esperadas. E o intercâmbio. Né? Então, o Halloween, a galera já diz assim, meu Deus, o que vai ser esse ano? Onde que vai ser? Daí a gente já pega os alunos mesmos para ajudar a organizar, né? Dos níveis Vocês fazem intercâmbio também para outros países ali, de alunos da escola? Só para alunos da escola. A gente São só para países específicos ou como é que funciona isso? Não, na verdade não. Assim, a gente opta muito pelo Canadá pela questão do dólar canadense, né? Que é muito mais em conta, e porque a gente também é escola irmã da ITTI, que é a escola de Vancouver, né? Então, também existe uma flexibilidade, facilidade. Isso. Então, a gente sempre alterna. Um ano Canadá, outro ano foi Austrália, daí voltou Canadá, daí vai ser Nova Zelândia, e assim a gente vai Como é que é a seleção dos alunos que
Na verdade, tipo, quem quer a gente pode se abre inscrever. ali de 13, 14 anos para cima, né? A gente faz um grupo de adolescentes, inclusive agora vai 19 em janeiro, 19 para o Canadá. Eu e o Baby. E o Baby vai junto. E aí, metade do ano que vem vão os adultos. Aí a gente tem um grupo de adultos. Legal. De 30... Já é metade do ano que vem. Metade do ano que vem. Daí 2 fica semanas. quanto? 2 Não, semanas. os adultos é 2 semanas, porque Não todo tem mundo como ficar trabalha, né? meses, né? Isso, então é um... tempo Era mais aquele que a resumido. gente era pra ir também, né? Isso, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Que é muito legal, muito bacana. Você ir lá viver aquilo com eles. Né? Período do verão ainda, então tudo... Canadá escurece 9h30 da noite. Então tu tem Nossa. muita coisa para fazer. Tem neve. Quantas É. horas de dia? Amanhece super cedo também. Ah, dá bastante. Que legal. Aham. Muito bom. Muito bom. Falou já o número para o pessoal ligar? Ah, Não é? precisa, é só a rede social. Ah, sim, tem Headway Language Course lá no Instagram, o Headway MH, para quem quiser procurar. Arroba. Arroba Headway MH. 3664-1061. Né? E é isso aí, passam lá para conhecer. Isso aí. Inglês para negócio, inglês para viagem, proficiência, Tem espanhol, alemão, português para estrangeiro. A gente faz o que tem que fazer. Tá certo. A distância também. Também a distância remoto, isso aí. Muito Aham. bom. Muito legal. Muito bom. Pessoal, então para quem curtiu aí o nosso episódio, curta aqui o vídeo, compartilha, manda para as pessoas que você acha que seria interessante também estar assistindo, conhecendo um pouquinho da história da Kelly, da Headway, enfim, de todo o inglês para os negócios aí, para quem vocês acham que seria interessante, compartilhem o vídeo lá. Se vocês gostaram, curte aí que a gente vai acompanhando de vocês. Pode acompanhar o Pode Franquear tanto pelo Instagram, pelo canal do Pode Franquear, como aqui no YouTube, o Pode Franquear com o episódio completo e o Pode Franquear cortes com só os cortes de todos os nossos episódios. Isso aí. Muito obrigado, prof. Muito Imagina, obrigado. obrigada a vocês. A gente fica muito feliz por poder trazer o objetivo aqui do nosso espaço é fazer com que as pessoas elas melhorem em algo, né? Uhum, Então eu tenho com certeza certeza. que quem ouvir vai pegar algo daqui, vai botar no seu dia a dia e vai transformar de alguma forma positiva Com certeza. a sua vida, tá bom? Isso aí. Então obrigado Muito de obrigada a coração vocês. e as portas do Pode Franquear estão abertas aí sempre. Gente, valeu, um abraço e até a próxima. Até mais.